turma! Vamos resolver as questões de língua portuguesa, concurso público da Unesp. Esta prova, cargo, com exigência de escolaridade ensino médio completo. Leia a tira para responder as questões de número 1 até número 3. Aqui estão as questões. Vamos ler a tira? É a historinha do Snoopy. É isso? Corrija-me nos comentários. Por que você está se escondendo atrás dessa árvore, Charlie Brown? Eu estou só olhando a casa onde mora a Ruivinha. Infelizmente, ela nem sabe que eu existo. Aí a amiga diz, o que você precisa é fazer sutilmente com que ela te note. E ele, Charlie Brown, responde, sim, acho que é isso mesmo. Aí a menina grita, ei garota, o seu apaixonado tá aqui, e ele cai de costas. E aí? Considerando os aspectos verbais e não verbais da tira, verbais, aquilo que você vê nos balões. Não verbais são as expressões, ok? Atitudes. Por exemplo, aqui no finalzinho você vê que o Charlie Brown cai de costas ao se surpreender com a reação da amiga. Vamos ver. Conclui-se corretamente que a frase do último quadrinho mostra que a personagem se contradiz quanto à ideia de. Veja, qual personagem? A menina. Por quê? Ela é quem se contradiz. Ele se esconde, ele não consegue se mostrar para a menina, a Ruivinha. A amiga, então, vai aconselhar sutilmente, faça com que ela note você. E ele concorda. Ah, eu acho que é isso mesmo. Aí, contrariamente ao que ela disse, a amiga, ela grita, garota, seu apaixonado está aqui. Entendeu? Então ela falava para ser sutil, mas ela não foi sutil. Por isso que a resposta da questão, não sei se para você ficou bastante claro. C de casa. Por quê? Era para se comportar, ela falou para ele, comporte-se sutilmente, seja discreto, até que ela perceba que você existe, a Ruivinha, por quem ele está apaixonado, segundo a amiga. Porque depois de dizer isso, seja comportado, fique discreto, seja sutil. Ela vai e grita lá para a menina saber que o Charlie Brown estava ali. Entendeu? Por isso que ela se contradiz à ideia de comportar-se de forma discreta, aqui no quarto quadrinho. No terceiro, ela sugeriu, seja discreto, sutil. E no quarto quadrinho, contrariamente ao que ela recomendaria, ela grita, garota, Ruivinha, seu apaixonado está aqui. Legal? No contexto da história, a frase da menina no terceiro quadrinho pode ser substituída por terceiro quadrinho, 1, 2, 3. A frase da menina, ela aqui é amiga do Charlie Brown. O que você precisa é fazer sutilmente com que ela te note. Qual seria a frase? A, B, C, D ou E. Perceba que cobra conhecimento de colocação pronominal, porque você vê no final que ela note-lhe, que ela lhe note, que ela note-o, que ela o note, que ela note-no. Além do conhecimento de colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, quer saber de transitividade. Por quê? Se o verbo é transitivo indireto, utilizaríamos o lhe. Agora, se verbo é transitivo direto, utilizamos a ou o. No caso aqui, o, porque ele é o menino, o Charlie Brown. Fazer sutilmente com que ela note-o, fazer sutilmente com que ela o note. Agora, a alternativa E, creio que todo mundo consegue ver que é absurdo. Não tem um no, note-no. Não tem preposição em. Quem nota, nota em. Não, nota alguém. Nota ele, nota o Charlie Brown. Se fosse a menina, nota ela. Então, não tem no verbo notar regência que exige a preposição em. Notar em alguém? Não, notar alguém. Então, você já riscava na sua prova a alternativa E. Você ficaria entre A, B, C e D. Mas você entendeu. Quem nota, nota alguém. Isso é verbo transitivo direto. Então, temos pronome o ou pronome a. Porque se fosse verbo transitivo indireto, o pronome seria o lhe.
Veja que frase legal, que muitas pessoas não falam corretamente. Então eu vou falar para minha amiga Janaína. Que Deus a abençoe e que Deus lhe pague. Por que Deus a abençoe? Quem abençoa, abençoa alguém. E ela, a Janaína. Que Deus a abençoe, Janaína. Depois eu digo e completo. Que Deus lhe pague, Janaína. Por quê? Quem paga, paga a alguém. Verbo transitivo indireto, verbo pagar. Pagar, pagar algo a alguém. Que Deus a abençoe, verbo transitivo direto, abençoar. Quem abençoa, abençoa alguém. Então, que Deus abençoe você, Janaína. Que Deus a abençoe. Pronome a. Agora, pagar, verbo transitivo indireto. Quem paga, paga algo a alguém. Eu estou falando para que Deus pague a Janaína. Que Deus lhe pague, Janaína. Entendeu? Então, não é lhe. Você risca na sua prova. Note-lhe, não. Lhe note, também não, porque você ainda não está pensando na colocação pronominal. Agora, é ênclise ou é próclise? Ênclise, você lembra do and, final em inglês? Então, seria note-o, porque estou falando do menino. O que você precisa é fazer sutilmente com que ela, a Ruivinha, note você, Charlie Brown. Note-o. Mas não, porque existe aqui o pronome que, ele é atrativo. Não é o pronome ela que atrai o o. Não. Veja, o que você precisa é fazer sutilmente com que ela o note. O que está atraindo o pronome o, pronome oblíquo o. Você entendeu? Por que é o e não é lhe? Quem nota, nota alguém. Eu utilizo o pronome oblíquo a para feminino e eu utilizo o pronome oblíquo o para masculino. No caso dele, você sabe que é o, tá tudo bem. Tanto é que nas alternativas não havia com que ela anote, com que ela note-a. Não, é note-o ou o note. Mas você viu que o que atrai o o. O pronome oblíquo o. Porque é verbo transitivo direto, notar. Notar alguém. Não é notar a alguém. Como no exemplo que eu disse, pagar algo, pagar a alguém. Por isso que é Deus lhe pague. Legal? E não é Deus lhe abençoe. Abençoa alguém. Fica parecendo bonito dizer, olha, Deus lhe abençoe. Soa bonito, soa culto, mas está errado. Maria, que Deus a abençoe. José, que Deus o abençoe. Nunca dizer que Deus lhe abençoe. Não. É bonito, mas está completamente errado. Entendeu, então? No caso aqui, precisaria saber a diferença do uso do lhe ou do o, e poderia ser a, pronomes oblíquos, mas o lhe é para verbo transitivo indireto. Pagar a alguém, eu uso lhe. Abençoar é verbo transitivo direto. Quem abençoa, abençoa alguém. Então, que Deus abençoe você. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Legal? Até nesse exemplo de frase optativa. Salvo engano. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Os termos atrás, infelizmente, sutilmente e mesmo estabelecem correta e respectivamente relações de sentido. Veja, importante. Primeiro que cobra relações de sentido. Tá bom. Mas também sempre chamo a atenção da galera inscrita aqui do canal para a observação disso, ó, respectivamente. Então é na ordem. No primeiro quadrinho fala atrás. Por que você está se escondendo atrás? Atrás não dá noção de lugar? Eu estou na frente, eu estou atrás. Então é lugar. Ou é se, ou é. E estamos respeitando o respectivamente, na sequência, na ordem. Por quê? Próxima palavra, infelizmente, segundo quadrinho. Olha aqui, eu estou só olhando a casa onde mora a Ruivinha. Infelizmente, ela nem sabe que eu existo. Infelizmente, é um modo. Infeliz, feliz.
Tá ok? Tá ok? De que maneira ele está? De que modo ele está? Infeliz. Por isso que ele diz infelizmente. E aí, continuando, veja que você já matava a questão. É a alternativa C, sem precisar de observar outras alternativas. Mas vamos seguir para você perceber a importância do respectivamente. Sutilmente. Você viu no terceiro quadrinho que ela sugere, recomenda, orienta o amigo. Seja sutil, faça com que sutilmente ela perceba que você existe. Aí no quarto quadrinho, ela faz o contrário, ela grita: Ô menina, seu apaixonado está aqui. Então aqui ela agiu de outro modo, sendo que ela sugeriu, recomendou ao Charlie Brown que fosse sutil para que a menina percebesse a existência dele. Então é modo também. Tá vendo? Primeiro atrás, lugar. Infelizmente é um modo. Sutilmente, um modo também. Vejam advérbios, porque tem o sufixo mente. Depois mesmo, seria afirmação, intensidade, modo, afirmação ou intensidade. Porque na devida ordem, o quarto termo aqui, ó, a quarta palavra, primeira palavra atrás, segunda, infelizmente, terceira, sutilmente, quarto mesmo. Nas alternativas, você olha aqui, ó, é modo, o mesmo. É intensidade, o mesmo. É afirmação, o mesmo. É uma afirmação, o mesmo. É uma intensidade, o mesmo. É isso que é importante na sua prova. Então veja no terceiro quadrinho. Sim, acho que é isso mesmo. Então ele está afirmando, está concordando. Sim, acho que é isso mesmo. É a afirmação. Por isso a resposta da terceira questão da prova objetiva de concurso público Unesp, prova objetiva para cargo com exigência de escolaridade nível médio, C de casa, legal? Primeira questão, C. Segunda questão, marcamos. Fábio não marcou. É D de dado, porque o pronome que atrai o pronome oblíquo o. Note-o, tá errado. Note-no, pior ainda, porque notar. Quem nota, nota alguém. Não tem a preposição em. Como é que seria em mais o para dar no? Não, é apenas o o. E o o por quê? Fazer sutilmente que a menina, a ruivinha, ela note ele. Note-o. Quem? O Charlie Brown. Mas como tem esse pronome, então não é note-o, é que o note. Fazer sutilmente que o note. Que a menina note você, que ela o note. O que está atraindo o o? Beleza? Vamos ler o texto? Consumo consciente precisa ser meta para o ano novo, porque é para responder as questões de número 4 até a de número 10. Mas aqui no canal eu falo em playlist que você vê isso que a banca diz. Olha aqui. Nem sempre corresponde à realidade. Por quê? Porque haverá questões que você não precisa ler o texto. Veja essa de número 10. Você responde sem ler o texto. A de número 9 também, porque cobra concordância. Vejamos então o texto. Mal os ecos das celebrações natalinas se dissipam, a sociedade brasileira é rapidamente impelida para o próximo ciclo de expectativas, a virada de ano. Entre os brindes de esperança e as promessas de renovação, uma realidade mais árida se impõe nos bastidores das famílias. A fatura do cartão de crédito. Celebrações à parte, o ciclo do consumismo transforma a alegria das festividades em uma ressaca financeira prolongada. O período que compreende o Natal e o Réveillon é historicamente o motor do varejo. Legal, motor do varejo. O varejo vende bastante nesse momento, né? De Natal, Réveillon, todo mundo comprando seus presentes, amigo secreto, talvez cheio de inimigo oculto. Brincadeiras à parte, vamos à leitura. Estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, CNC, apontam que o Natal sozinho movimenta dezenas de milhões de reais na economia brasileira. Contudo, esse impulso é movido muitas vezes por um crédito que cobra juros exorbitantes, elevados. Segundo dados recentes do Banco Central, a taxa média do cartão de crédito rotativo
para onde muitos brasileiros recorrem ao não conseguirem quitar o valor total da fatura, ultrapassa a marca de 400% ao ano. O consumismo, porém, não é apenas um fenômeno econômico, é uma construção cultural de urgência. Essa urgência está na mente das pessoas devido ao marketing. Veja, a necessidade de começar o ano de cara nova, seja trocando de smartphone, de carro ou renovando o guarda-roupa, é alimentada essa necessidade de começar o ano de cara nova por um marketing agressivo que ignora a capacidade real de pagamento do cidadão. O marketing quer vender, não quer nem saber se a pessoa vai conseguir pagar. O resultado é um ciclo vicioso em que a satisfação imediata da compra é substituída pela angústia da inadimplência. Inadimplência, não conseguir pagar. SPC, Serasa. É preciso que as resoluções de ano novo extrapolem a perda de peso ou a mudança de hábitos de lazer. O consumo consciente precisa deixar de ser um termo distante e se tornar uma prática de sobrevivência doméstica, porque são muitos boletos, o salário é pouco, não dá para ficar comprando besteira. Além dos benefícios individuais, há o impacto coletivo, considerando que o conceito tem uma preocupação também com a mitigação de danos ambientais, com a diminuição de danos ambientais. Porque a pessoa renova guarda-roupa a todo momento, compra camiseta nova, calça, saia, sapato, é um monte de lixo depois, o que é velho, né, no pensamento da pessoa, e aí vai jogar fora, vai para onde? Então, é para mitigar, diminuir os danos ambientais. A transição de dezembro para janeiro marca o encontro do desejo com a realidade. Em dezembro, o desejo, Natal, Ano Novo, e aí compra um monte de presente, panetone, etc. e tal. E a realidade? Vamos ler. Enquanto o primeiro é o mês do bônus e do 13º salário, a conta tá poupuda. Legal, bastante dinheiro, mas o segundo, janeiro, chega acompanhado de siglas conhecidas e temidas, IPVA, IPTU, IPTT, tututu, e as despesas escolares. A economia da virada dos calendários exige, mais do que nunca, equilíbrio, planejar os gastos de janeiro com antecedência. Lá em novembro, dezembro, já saber, né? Como sabe? Então, pensar como é que eu vou pagar o IPTU, IPVA e despesas escolares, entre outras despesas. E priorizar o pagamento das contas fixas. Água, luz, internet. Priorizar sobre os desejos supérfluos. Vou comprar um perfume para mim ou para dar de presente para alguém. Então, é o primeiro passo para garantir que o Feliz Ano Novo não seja apenas uma frase protocolar, uma máxima, apenas um desejo. Olha, Feliz Ano Novo! E aí começa o ano todo endividado, endividada. Mas então que seja uma realidade financeira para os próximos 12 meses. Vamos ver aqui. Primeira questão, ao defender o consumo consciente, o edital deixa claro o quê? Por quê? Edital. Na verdade, editorial. Olha a banca errando no enunciado, mas não cabe recurso. O editorial deixa claro que a falta de planejamento econômico, ainda que presente na vida de alguns cidadãos, vem perdendo espaço significativo para o saneamento financeiro. Tem nada a ver com o texto. E apenas para lembrar, os cidadãos. É errado dizer os cidadões. Legal? Então é um plus aqui no vídeo do canal. A falta de planejamento financeiro vem impedindo que muitos cidadãos alcancem metas relevantes como perda de peso e hábitos de lazer. Aqui a banca fez uma saroba, misturou uma coisa que estava no texto com outra coisa, mas não faz sentido algum. A necessidade de começar o ano de cara nova tem levado os cidadãos a fazerem um planejamento sério. O contrário, fala aqui no texto que as pessoas, porque querem começar o ano de cara nova, vão comprar roupas, renovar guarda-roupa, comprar celular novo.
Não é isso que você leu? Como é um planejamento sério isso? Não, é o contrário. O reconhecimento da importância dos desejos supérfluos dos cidadãos deve impor-se a criação de uma prática de sobrevivência doméstica. Tá vendo? Tá tudo no texto, tá, mas é o contrário do que o texto explica. A criação de uma prática de sobrevivência doméstica vem em primeiro lugar. E desejos supérfluos, deixe para depois. E o entusiasmo de fim de ano impele, ou seja, leva os cidadãos ao consumo exagerado, exacerbado, do que decorrem problemas de saúde financeira no ano seguinte. É realmente o que falou. Em dezembro a pessoa torra a grana, no ano seguinte está sem dinheiro e como é que vai pagar IPVA e IPTU? Entendeu? Então o entusiasmo, opa, que alegria, 13º, tô com a bufunfa. Vou gastar, comprar presentes, panetone, fazer aquela ceia de Natal maravilhosa, esquecendo-se de que janeiro sempre chega. E lá estarão os impostos com aquelas siglas que todo mundo sabe de cor e salteado, talvez não saiba o significado, mas sabe que custa caro pra caramba. Escola resposta 4. Agora 5, com base nas informações textuais do editorial. Não é edital, bancar, mas beleza. Conclui-se corretamente que o consumo consciente tem papel relevante para além dos interesses individuais dos cidadãos? Exatamente isso. É importante o consumo consciente. É relevante, é de relevante papel para além dos interesses individuais dos cidadãos. Quais interesses individuais? Nossa, eu vou pintar e bordar no fim do ano, vou a festas, vou a reuniões de família e vou comprar um monte de presente. Eu vou na casa de A, vou na casa de B, e em cada lugar que eu vou levar presentes, porque tem um amigo oculto, um amigo secreto. Entendeu o que quis dizer a alternativa A? B corresponde a um conceito pouco disseminado sobre os danos. Nada a ver, meu Deus do céu. Falou que contribuiria essa questão de consumo consciente com a mitigação, a diminuição dos danos ambientais. Não tem nada de pouco disseminado sobre os danos ambientais. É importante para o meio ambiente, mas não para os interesses coletivos. Meu Deus, não falou nada disso, de interesses coletivos. Falou de interesses individuais. As pessoas gastam além do que podem. Esse gasto faz com que existam danos ambientais. E se existisse um consumo consciente, talvez conseguiríamos diminuir, os danos ambientais. Então, não tem nada disso de interesses coletivos. Quando falamos de meio ambiente, claro, meio ambiente é para todo mundo. Se eu diminuo o dano ao meio ambiente, vai ser bom para o interesse coletivo, da sociedade, de todas as pessoas do planeta. Legal? Por isso que esse mas não está tudo errado. Não faz sentido. Potencializa as relações comerciais, elevando os lucros do varejo nacional. Que alternativa sem pé nem cabeça. Consumo consciente potencializa as relações comerciais quando falou de marketing agressivo, que aí haverá, no final do ano, o motor do varejo, todo mundo comprando. Então, consumir conscientemente potencializa as relações comerciais? Não, diminui as relações comerciais. Se todo mundo fosse consciente no consumo, seriam menos compras, ou seja, menos vendas, diminuiria. Enfraqueceria as relações comerciais. Consumidor, loja, consumidor, indústria, consumidor, varejo ou atacado, entendeu? Não potencializa. Consumo consciente prejudica as relações comerciais. E o consumo consciente está desarticulado da ideia de priorizar o pagamento das contas fixas? Aí essa realmente a alternativa extrapola, não tem nada a ver. Está toda perdida aqui no meio da questão 5. Legal? Identifica-se termo empregado em sentido figurado na expressão. É a questão de número 6 da prova. Veja a alternativa A, está no primeiro parágrafo, mas você não precisa nem olhar o texto. Talvez, se você ficar na dúvida entre duas alternativas, você recorre ao texto, por exemplo, segundo parágrafo, motor do varejo. Você conta, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, cadê motor do varejo? Motor do varejo. Então, quer dizer que o período que compreende o Natal e o Réveillon é historicamente o motor do varejo. Faz com que o varejo seja pujante, venda bastante, mas
o que diz aqui no item 6? Fala sobre sentido figurado. Está no conteúdo programático, lá no edital, nos conhecimentos gerais, em língua portuguesa, sentido figurado, sentido próprio. Ciclo do consumismo, sentido próprio. Capacidade real, sentido próprio. Benefícios individuais, sentido próprio. Gastos de janeiro, também próprio. Agora, motor do varejo, opa, eu sei motor de iate, motor de avião, motor de carro, motor de moto. Varejo tem motor? Não, é um linguajar com conotação figurada, sentido figurado. Por isso, 6, resposta B. Veja a questão 7, na passagem do primeiro parágrafo, mal os ecos das celebrações natalinas se dissipam, a sociedade brasileira é rapidamente impelida para o próximo ciclo de expectativas, a virada de ano. Entre os brindes de esperança, todo mundo lá fazendo tim-tim, e as promessas de renovação, vou parar de fumar, vou perder peso, uma realidade mais árida, mais difícil, mais rigorosa, se impõe nos bastidores das famílias a fatura do cartão de crédito. Os termos destacados, então você já percebia na leitura da questão 7, termos em negrito. São aqueles referidos termos destacados que está aqui no núcleo da questão. Esses termos destacados, dissipam, impelida, árida, significam correta e respectivamente, de novo, na ordem. Então, dissipam, verbo dissipar, você olha nas alternativas. Revelam, ou dispersam, ou renovam, ou desfazem, ou anunciam. O que é dissipar? Dissipar, por exemplo, desfazer, dispersar. Poderia ser B? Poderia. Mas você não acabou de ver a questão. Revelar. Celebrações natalinas se revelam à sociedade brasileira. Maus ecos das celebrações natalinas se revelam. Não, aqui não está falando de serem descobertas, tornarem-se evidentes. Não, está falando de se dissiparem as celebrações natalinas. É toda aquela alegria de Natal, aí chega o Ano Novo, dissipou. Todos os ecos das celebrações de Natal se dissiparam, acabaram, dispersaram, desfizeram-se. E aí você vê a segunda palavra, rapidamente impelida para o próximo ciclo, rapidamente forçada, poderia ser, rapidamente convidada, não, impelida, jogada para o próximo ciclo de expectativas. Resgatada, também não. Impulsionada, aí sim, manipulada, galera. Como assim? A sociedade brasileira é rapidamente manipulada para o próximo ciclo de expectativas, a virada de ano? Não, a sociedade brasileira é rapidamente jogada para o próximo ciclo, impulsionada, impelida, forçada para o próximo ciclo. Que ele chega de qualquer jeito, a virada de ano, e aí janeiro, IPTU, IPVA, etc. e tal. Vamos a outra palavra, árida, uma realidade mais árida, mais difícil, mais contundente, poderia ser, mais aguardada, meu Deus, mais expressiva, poderia ser, uma realidade mais expressiva, só que uma expressão ruim, uma realidade dificilmente expressiva, expressivamente mal, expressivamente ruim, mas é apenas uma palavra. Expressiva estaria bom? Eu acho que não. Difícil, até o Fábio utilizou uma realidade mais difícil. E tênue? Não, tênue é o contrário de difícil, por exemplo, em certas conotações. Tênue é fino, é delgado, tênue. Você poderia falar aquela linha tênue que separa isso daquilo, aquela linha fina, né? E você agir de forma tênue, você está agindo de forma gentil. Mas são outros 500. Poetas é que sabem disso. Legal? Então você viu que a resposta para a questão D de dado, dissipam, desfazem, impelida, impulsionada, jogada para o próximo ciclo. Realidade mais árida, realidade mais difícil, D de dado, resposta à questão. Veja a oitava. Cita os parágrafos, mas está falando na questão, assinale a alternativa em que os termos destacados
Você já aprendeu. São os termos que estão com cor mais forte em negrito. Então você vê, mal, mas. Transforma, pagamento. Segundo, econômico, prática. Com, mais. Galera, turma, de verdade. Pessoa que não estudou, pessoa que tem pouco conhecimento de língua portuguesa, vê uma questão como a de número 8 e olhou a alternativa C. Segundo e segundo, termos destacados, mesma classe de palavras. Mas não. Segundo aqui é uma conjunção, conforme dados recentes, de acordo com dados recentes, consoante dados recentes, segundo dados recentes. Agora, aqui ó, é numeral. O segundo chega acompanhado de siglas conhecidas e temidas. O primeiro falava de dezembro, festas natalinas e Réveillon. O segundo falava no texto sobre janeiro. Ele chega acompanhado de siglas, lembram-se? IPTU, IPVA. Então, não é a resposta da questão. Houve bastante gente que marcou o C de casa e perdeu ponto. Mal e mas. Mas é conjunção. Legal. Mas, contudo, todavia, entretanto, não é verdade? Tem aquela música da Rita Lee. E é conjunção adversativa. E o mal também é conjunção. Mal os ecos das celebrações natalinas se dissipam, nem acabaram os ecos das celebrações natalinas. É uma conjunção, galera, também. Ok? E é uma conjunção de tempo. Nem mesmo acabaram os ecos. Quando? Mal acabaram os ecos. Mal se dissiparam os ecos das celebrações natalinas. Você percebe o tempo aqui? Poxa vida, aconteceram as celebrações. E mal elas aconteceram, ou se dissiparam, aconteceu isso, aquilo, outro. É tempo. Então é conjunção, e mas também é conjunção. Agora, transforma é verbo. Pagamento é substantivo. Isso é claro para você, né? Econômico é adjetivo. Praticar, uma prática. Eu tenho um artigo aqui, ó, uma prática, a prática é substantivo. Com é preposição, com, sem. Mais é um advérbio, mais do que nunca. Menos do que nunca. Agora, no galera, turma, galera. Se você não tinha a certeza de que a alternativa A fosse a resposta da questão, porque o mas você tinha certeza, é conjunção, mas o termo mal, a palavra mal, você tinha dúvida, né? Porque você poderia, você não, outra pessoa poderia dizer mal e bem. Então são advérbios. Tem um advérbio aqui, uma conjunção, não seria a resposta da questão, alternativa A. Então você iria por eliminação, galerinha. Transformar. O ciclo do consumismo transforma, transformaria, transformou. É verbo. Pagamento, o pagamento, um pagamento, dois pagamentos. Eu tenho substantivo. Aqui eu falei para vocês. Segundo, conforme, de acordo, é conjunção. Esse segundo aqui, ó, é numeral. O primeiro falava de dezembro, festas natalinas, Réveillon. O segundo falava de janeiro no texto. Então, o segundo chega acompanhado de siglas. Quem é o segundo? O segundo, que não é o primeiro nem o terceiro, o segundo é o mês de janeiro. Legal? Econômico está adjetivando o substantivo fenômeno, fenômeno econômico, poderia ser fenômeno social, poderia ser fenômeno socioeconômico. Como é que se escreve socioeconômico? Vamos ver se você está craque na nova ortografia a partir do acordo ortográfico entre os países lusófonos ou que falam língua portuguesa lá em 2009. Será? Me corrija nos comentários. E escola, eu tenho preposição com a mitigação, sem a mitigação, perante a donzela, diante de. São preposições. Agora, o mais aqui é advérbio. Então, por eliminação, você saberia que a resposta da questão é a de amor. Talvez a questão mais difícil da prova. Agora, aqui eu acho que é fácil. Falei nos vídeos do canal em que resolvo questões de língua portuguesa, estudando para o concurso público da Unesp. Existe playlist, veja aqui acima. A playlist resolvendo questões de provas anteriores de língua portuguesa. Mas é a primeira vez que eu resolvo a prova inteira, as 10 questões de uma prova objetiva de concurso público da Unesp. E você tá comigo, já deixou o like, tá inscrito no canal e com o sininho ativado, para não perder mais vídeos sobre concurso público da Unesp, resolvendo questões de regimento geral da Unesp, de Constituição do Brasil e aqui de língua portuguesa.
As resoluções de ano novo têm. Legal. Porque são as resoluções. Elas têm. Então, preciso do acento circunflexo na letra E. Porque se fosse a resolução, aí estaria escrito tem sem o acento circunflexo. Então, as resoluções de ano novo têm. Beleza. De extrapolar a perda de peso ou a mudança de hábitos de lazer, pautando-se pelo consumo consciente, que trazem muitos benefícios. Então, aqui que é o cuidado, galera. Trazem, e a pessoa acha que está concordando com muitos benefícios. Mas quem é que trazem muitos benefícios? Quem é que trazem? Não tem ninguém. Agora, quem traz muitos benefícios individuais é o consumo consciente. O consumo consciente que traz muitos benefícios. Por isso, trazem. Não, conjugação errada, concordância verbal errada. Não pode ser A. Estava certo, resoluções tem. O acento circunflexo indica que é plural esse verbo ter aqui. Tá ok? Tá ok? Se fosse a resolução, tem. Não teria o acento circunflexo. E aqui, pronome relativo, consumo consciente, o consumo consciente traz muitos benefícios. Era só desconsiderar, não ler o que, pautando-se pelo consumo consciente, e esse consumo traz muitos benefícios. Não é trazem. Estimativas feitas pela Confederação, CNC, apontam. Então, as estimativas feitas, legal, concordância nominal, apontam, legal, concordância verbal, estimativas apontam que se movimentam bastantes dezenas de milhões de reais apenas no Natal. Olha quando o Fábio fala nos vídeos do canal, pessoas atentas que assistem a bastantes vídeos sabem que o Fábio fala muitas vezes bastantes. Quando eu leio editais, eu falo são bastantes orientações. Então aqui está certo. Bastantes dezenas de milhões de reais que se movimentam quem? Bastantes dezenas de milhões de reais. Bastantes dezenas de milhões de reais movimentam-se. Por isso está certo aqui o M. Movimentam-se. E estimativas apontam. E estimativas feitas. Tudo bonito na alternativa B de bola. Concordância nominal e verbal perfeitas. Agora, C, a taxa média do cartão de crédito rotativo, para onde muitos brasileiros recorrem. Brasileiro recorre. A taxa média, quando não dispõe de recursos suficientes para quitar a fatura, é a taxa média que não dispõe de recursos suficientes para quitar a fatura? Não. Brasileiros não dispõem. Brasileiros não dispõem. Brasileiros recorrem quando eles, brasileiros, não dispõem. Cadê a letra M aqui, ó? A taxa média do cartão supera a marca de 400% ao ano. Legal. A taxa média do cartão. Legal. Agora, observe. Brasileiros recorrem. Legal. Mas brasileiros, quando não dispõem, faltou o M aqui, ó. Dispõem, mais a letra M. Dispõem de, entre os brindes de esperança e as promessas de renovação, que são comuns. Ah, não é possível. Que são comuns. Uma realidade mais árida se estabelece nos bastidores das famílias, a fatura do cartão de crédito. Tá tudo legal, tá errado o comum, não é comum. São comuns. Olha o verbo, concordância verbal perfeita. Brindes de esperança e promessas de renovação. A e B. A e B são. Legal. Agora são comum? Não. A e B são comuns. Mal os ecos. Lembram-se da conjunção? Que você percebe que é tempo. Mal acabou. Mal os ecos das celebrações natalinas se dissipam. Os ecos se dissipam. Não são as celebrações que se dissipam. Então, os ecos dissipam. Os cidadãos, lembram-se, não é cidadãos. Os cidadãos brasileiros são, aqui legal, concordância verbal. Os cidadãos são impelidos
Não dá, né, galera? Os cidadãos são impelidos. Cadê o S? Legal? Por isso a resposta da questão B de bola. Última questão, cobra conhecimento de acento grave, fenômeno da crase e também regência verbal. Vejamos. O consumismo, porém, não é apenas um fenômeno econômico. Ele diz respeito, tralalá, uma construção cultural de urgência. Outro item, o conceito de consumo consciente corresponde também, tralalá, mitigação de danos ambientais. Entendeu sobre mitigação? Mitigação é diminuição de danos ambientais. Outro item, muitos brasileiros, crédito rotativo do cartão. Aí você vê, em conformidade com a norma padrão do quê? Da língua portuguesa. As lacunas, isso aqui, ó, tá bom? Fábio vai remover essas setas na cor vermelha. Em conformidade com a norma padrão, como é que eu vou preencher os campos aqui, respectivamente? Lembram-se da ênfase que o Fábio fala em todos os vídeos? Na ordem. Este primeiro campo aqui, ó, você completa com o quê? Com isso, com isso, com isso, com isso ou com isso? O segundo campo, esse aqui, você vai olhar aqui. O terceiro campo, galera, você olha aqui onde existem verbos. Existem verbos ou onde há verbos. Então vamos lá? Tirar a poluição de cores. Ouviu até o barulho da tecla que o Fábio digitava? Então, na ordem. Ele diz respeito, dizer respeito a alguma coisa. Diz respeito, então eu tenho a preposição a. Diz respeito a. Legal, tem crase, Fábio? Não, porque aqui eu tenho um artigo indefinido, uma construção cultural de urgência. Se eu tenho o artigo indefinido, uma, quer dizer que eu não tenho para a palavra construção, a construção, uma construção, eu já tenho o indefinido uma. Então eu não posso ter o artigo definido a. Por isso que você diz respeito a uma construção. Esse a não tem o crase. Por quê? Não existe o fenômeno, não tem a fusão de uma preposição a, que está na expressão dizer respeito a alguma coisa, com o artigo definido feminino a, porque eu já tenho o artigo indefinido uma. Entendeu? Por isso que eu só tenho a preposição. Legal? Você vê que a alternativa A ou E não pode ser a alternativa D, porque dizer respeito não é dizer respeito em. Não é a alternativa D de bola, porque dizer respeito não é dizer respeito de, é dizer respeito a. Mas como eu tenho um artigo indefinido uma, eu não posso ter o artigo definido a, que, juntamente com a preposição a da expressão diz respeito, faria com que existisse a crase e aí teria acento grave. Por isso que não é C. E muita gente marcou isso daqui, está errado. Não é C de casa, porque não tem crase, galera. Deixa o Fábio fazer um X. Não tem um acento grave no A, porque eu não tive a fusão da preposição, da expressão diz respeito a alguma coisa, diz respeito a, com o artigo definido a, porque não está escrito a construção cultural. Legal? Está escrito uma, então é a uma, diz respeito a, eu tenho preposição, e depois o artigo indefinido uma. Agora, se tivesse escrito ele diz respeito à construção cultural. Perceba que o Fábio até pronunciou, e é errado pronunciar assim, mas para chamar a sua atenção, ele diz respeito à construção cultural, porque aí sim eu teria a preposição a, da expressão diz respeito a, com o artigo definido feminino singular a. Diz respeito a construção cultural. A mais a, eu tenho a com crase, mas não é o caso, porque aqui eu já tenho o artigo indefinido. Também, mitigação de danos ambientais. Então, o conceito de consumo consciente corresponde o quê? Corresponde o quê? Não, corresponde a. Tem preposição. De novo,
Mitigação de danos ambientais. Perceba que eu não tenho o artigo indefinido aqui, então eu posso ter a. Conceito de consumo consciente corresponde a alguma coisa. Não corresponde com, não corresponde de, não corresponde em. A preposição do verbo corresponder, quem corresponde a alguma coisa. E aqui eu tenho, na palavra mitigação, a mitigação é palavra feminina, eu tenho o artigo definido singular feminino a mitigação de danos. Se estivesse escrito aqui uma mitigação de danos, seria como está na alternativa E. Mas como eu não tenho um artigo indefinido, uma mitigação de danos, então eu posso ter aqui a fusão do verbo corresponder, corresponde a, mais o artigo definido singular feminino a mais a, eu tenho crase. Então você vê que realmente a alternativa A de amor estaria certa e a E de escola estaria certa. Fábio, não é estaria, é estaria. Tá bom, galera. Muitos brasileiros, crédito rotativo do cartão ao não conseguirem quitar o valor total da fatura. E aí? Muitos brasileiros optam com o cartão. Quem opta, opta com. Não, quem opta, opta por. Então não é essa preposição. Muitos brasileiros servem-se ao... Não, quem se serve, serve de algo. Quem se serve, serve-se de alguma coisa. Legal? Então não é servir-se ao, é servir-se de. Quem se utiliza de. Quem utiliza algo. Muitos brasileiros utilizam crédito rotativo. Aqui está falando, muitos brasileiros utilizam do. Não, muitos brasileiros utilizam o crédito rotativo. Agora, se houvesse a palavrinha se, muitos brasileiros se utilizam do crédito. Beleza, é a mesma coisa do verbo esquecer. Eu esqueço algo. Ela se esqueceu de algo. Ela esquece algo. Agora, se colocar o se, ela se esquece de algo. Precisa da preposição. No caso aqui, muitos brasileiros utilizam o crédito. Ou então, muitos brasileiros utilizam-se do crédito. Por isso que não pode ser se de casa. Entendeu? Ou você fala utilizam o crédito, ou você fala utilizam-se do crédito. Lançam mão do crédito? Olha como que a banca é esperta. Alguém olharia o item aqui, ó. Muitos brasileiros lançam mão do crédito. É até legal, hein? Essa expressão popular, lançam mão do crédito. Tá certo. Aqui em D de dado, lançar mão de, beleza. Mas você viu, não pode ser a preposição em aqui na primeira. Ele diz respeito em? Não. Ele diz respeito a. Por isso que rapidamente na sua prova, você precisa riscar. D não poderia ser, ó. Aí você esquecia. Senão você pode se perder, se confundir. B também não. Diz respeito de? Não. Quem diz respeito a. Aí você perceberia que você precisaria saber do fenômeno da crase, se existiria acento grave ou não. Acento grave é o acento para a esquerda. O acento agudo é o acento para a direita. Legal? Como aqui, ó. Aqui eu tenho um acento agudo, para a direita, inclinado para a direita. Aqui eu tenho um acento grave, ele é inclinado para a esquerda. Então, no fim das contas, socorrem-se do. Muitos brasileiros vão se socorrer do. Quem se socorre de. Muitos brasileiros se socorrem do crédito rotativo ou muitos brasileiros socorrem-se do crédito rotativo. Realmente, a alternativa E. Legal, que tal? Gostou? E aí, quer mais? Quer que eu resolva as questões de língua portuguesa da sua prova? Que aí, o seu cargo, ensino fundamental completo. Seu outro cargo foi ensino superior completo. Escreva nos comentários, vamos interagir. Bons estudos, siga no mundo do concurso público, especialmente aqueles da Unesp. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!